Meus irmãos, traga a paz do meu pastor Antônio Ribeiro, para toda a amada igreja. Ele não pôde estar me acompanhando nessa noite por conta de agenda. Amém? Mas ele falou: meu filho leva a paz para toda a congregação. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus gerou uma palavra no meu coração esta noite. Amém. Eu quero ser bem sincero com aquilo que o Espírito quer transmitir através da minha vida. Por gentileza, abra seu exemplar da Bíblia Sagrada comigo, na Epístola de Paulo, a qual ele escreve à igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo de número 4, nesta noite, para a nossa breve meditação. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, nesta noite, para a nossa breve meditação. Amém? Enquanto você procura a referência bíblica, eu quero aqui louvar o Senhor por mais esta oportunidade. Também tributo ao nosso Deus toda a honra e toda a glória pela vida do anjo desta casa, o pastor Ademildo. Que Deus abençoe a vida do meu pastor, meu amigo. Oro ao Senhor para que Deus continue te honrando, meu pastor. Amém. A luta é árdua, mas a vitória é grande. Eu creio em nome de Jesus. Eu também sou de sua esposa. Amém. A toda a autoridade eclesiástica que se encontra nesta casa, pelo demônio, pastor ali. Deus abençoe a todos nesta noite. Amém, meus irmãos? Todos encontraram a referência bíblica? Amém? Epístola de Paulo aos Filipenses, seu capítulo número 4, nesta noite, para a nossa breve meditação. O versículo é o número 10, que nos diz assim a Sagrada Escritura: alegrei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu mais uma vez. Porque já era cuidadosos, mas nos faltava oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente em qualquer situação. Aleluia. Eu sei como estar humilhado, sei também como ter em abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você diga glória a Deus. Glória a Deus. Aceitáveis nesta noite. Aleluia. Amém, meus irmãos. Não coloque sua expectativa no pregador. Maravilha. Eu digo que não tenho nada para oferecer a você. Mas se você vier aqui com o propósito de adorar Cristo, do alto você vai receber vitória. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, amantíssima noiva do Cordeiro de Deus, esse texto por qual temos por base a mensagem desta noite, ela nos traz a memória acerca de um homem, a qual seria conhecido como um dos maiores missionários sobre a face da terra. Varão este que por sua vez teve a responsabilidade, pelo próprio Jesus otorgado, de anunciar o Evangelho de Deus aos gentios. E este homem, por sua vez, era um menino conhecido como Saulo de Tarso, e posteriormente fora conhecido amplamente como Paulo. E para que nós venhamos compreender acerca do desta hora, nós meditamos nesta noite, nós devemos retroceder um pouco nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada, pois a Bíblia vai nos relatar acerca de Paulo, o apóstolo de Cristo, o apóstolo do Senhor Jesus, o homem a qual foi o autor das 13 cartas paulinas, a qual levam o seu nome. Homem este que, por sua vez, ele teve a incumbência e a responsabilidade de instruir a igreja primitiva nos seus primeiros passos na presença do Senhor. Ora, mas para que nós venhamos entender acerca desse relato, nós devemos retroceder nas páginas da Bíblia Sagrada, aonde a Bíblia vai nos relatar acerca deste varão e de toda a sua desenvoltura, pois é notório ressaltar que este menino, que outrora era conhecido como Saulo, ele era natural das regiões da Cilícia, das regiões de Tarso. A Bíblia escreve que seu pai, por sua vez, era um homem do prepúcio cortado, da descendência de Abraão, um homem zeloso para com a sã doutrina, e a sua esposa, uma judia. E a Bíblia escreve que quando uma criança, naquele período, ela nascesse sobre a casa de um hebreu, era motivo de muita alegria, era motivo de uma grande felicidade ao coração do casal.
pois naquela época era muito comum o pai da criança, ele ao oitavo dia, ele circuncidar o prepúcio deste menino, e uma criança ela ser apresentada diante a presença do Senhor. E a Bíblia escreve que assim sucedeu sobre a vida de Saulo, que agora vai crescer, que agora a Bíblia escreve que ele cresce em estatura e em sabedoria. O que chama a atenção é que este nome Saulo, por sua vez, ele tem por significado o desejado, o amado, o esperado, o pedido comum das orações. É bem verdade que este Saulo agora ele vai crescer na sua caminhada. A Bíblia escreve que ele cresce em estatura e em sabedoria. Todavia, era muito comum naquele período na Palestina antiga, quando a criança atingisse a idade, a saber, de 6 anos, o pai da criança ele tinha uma responsabilidade, uma obrigação de ensinar a criança acerca da palavra do Senhor. Então ele pegava o seu filho por sua vez e conduzia o menino até o escriba da lei do Eterno, aonde o escriba ele tinha a responsabilidade também de ensinar, de instruir, de exortar o menino em toda a lei, em todo o mandamento do Eterno. E assim as criancinhas de Jerusalém e daquele período, elas eram conduzidas a um local, a uma localidade designada como casa do livro. Ali o sacerdote, o escriba, por sua vez, ele pegava uma pequena louça e ali lambuzava ela completamente com mel. Ele entregava uma pena para essa criança e ali ele redigia a lei do Senhor. E todas as vezes que as crianças, por sua vez, elas escreviam sobre a lousa, elas pegavam a ponta daquela pena e levavam à sua boca, para que assim elas pudessem saborear o doce do mel, para que assim elas pudessem trazer ao seu paladar como é doce, como é suave a palavra do Senhor. Foi por isso que Davi, certa feita, ele vai entoar uma canção ao nosso Deus, dizendo: Senhor, mas pura é a tua palavra, a tua palavra, ela é mais doce do que o mel. E assim Saulo de Tarso agora ele vai ser instruído na lei, na Torá, na Taná, em toda a lei mosaica. E o que me chama a atenção é que ele vai se desenvolver de tal maneira que ele vai se sobressair de todos os meninos que ali se encontravam naquele período. Vai chegar o tempo oportuno para esta criança ela celebrar a sua celebração, a saber, o seu bar mitzvah, aonde a criança ela passava da sua juventude para a fase adulta. A criança naqueles dias ela já era considerada um homem maduro. O tempo vai se passar sobre a vida do jovem Saulo, pois a Bíblia escreve que agora Saulo ele vai se empenhar mais ainda, ele vai se lançar mais ainda diante do estatuto e da lei do Senhor, ao ponto de agora ele vai ser ensinado ao grande fariseu renomado daquele período, ao homem que por sua vez ele tinha um respeito de todos os filhos de Israel, de toda a Judéia, daquela região. Ora, quem era este homem, evangelista Ashley? Era um rabino denominado como Gamaliel. Saulo agora está sendo instruído e ele vai se desenvolver ao ponto de todos os homens daquele período reconhecer Saulo agora como um fariseu, como um homem instruído na lei do Senhor, como um homem dedicado à palavra de Deus. Todavia, Saulo agora ele vai ouvir que agora vai surgir um grande motim, vai surgir uma nova religião ali nos territórios de Jerusalém, nos seus derredores. Então ele não vai se condoer, ele não vai se conformar, ele não vai aceitar tal profanação perante a palavra do Senhor. Então Saulo agora ele vai se levantar com o propósito de impedir o crescimento desse motim, de impedir o crescimento dessa religião, a qual não provém da palavra do Eterno. E a Bíblia diz que naquele período havia um pregador, o pregador pregava a palavra do Senhor, e este homem, por sua vez, era um diácono denominado como Estevão. Nós sabemos acerca deste relato, nós conhecemos acerca da sua vida, da sua trajetória e do seu fim, a qual ele teve perante todo o Sinedrim, as portas de Jerusalém, aonde ele contemplou os céus abertos e o Filho do Homem à destra de do Pai. Todavia, o texto nos diz que um dos seus
executores, eles estavam lá. E quem era este homem? É este jovem denominado como Saulo, porque o texto nos diz que Saulo consentia na sua morte. E agora Saulo, depois de realizar tarefa tão maligna, o seu coração vai se encher de ira, o seu coração vai se encher de furor, ao ponto de agora Saulo ele caminhar por toda a Jerusalém, em casa em casa, em aldeia em aldeia, tomando todos aqueles que professavam o caminho, arrastando para fora, não tendo piedade com o seu olhar, seja mulher, seja criança, seja ancião ou seja jovem. Saulo não tinha nenhum pudor, ele mandava prender, mandava soltar, mandava levar em cárcere e levar e ser conduzido como prisioneiros. Todavia, só que Saulo agora, ele não vai se contentar em toda a sua obra, em toda a sua realização. Então Saulo agora, ele vai se achegar diante do sumo sacerdote daquele período, e diante da sua presença ele vai rogar para que ali lhe desse autoridade, lhe concedesse autorização em cartas para todos os homens das regiões daquele local, para que ali mandasse prender todos aqueles que professavam o caminho, para mandar açoitar e levar cativo todos aqueles que professavam a palavra do Senhor. Então esta coisa apareceu boa aos olhos do sumo sacerdote. Ele concede autoridade, lhe concede o passo verde, e agora Saulo lhe pega na palma da sua mão e ele vai se direcionar em toda a sua caminhada. Obrigado, pastor. Em toda a sua trajetória para as regiões lá de Damasco. Se nós olharmos para o contexto histórico de Jerusalém para Damasco, meus irmãos, era 700 quilômetros de caminhada. Era uma caminhada exaustiva, era uma caminhada longínqua. E o texto nos diz que Saulo agora, ele está indo com a sua comitiva para esta região. Todavia, o texto vai nos relatar, e o que me alegra no meu coração é que ele vai ter um encontro com Deus no meio do caminho. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que de repente cercou um resplendor de luz e Saulo caiu e não reteve forças em si, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Toda coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Só que o que me alegra neste texto é que o texto nos diz que de repente cercou um resplendor de luz e ele caiu. Vou repetir: e de repente cercou um resplendor de luz e ele caiu. Ou seja, todos aqueles que se levantam contra a tua vida, eles não vão ter força para se levantar, porque aquele que te guarda, ele ainda está de pé nesta noite. Mas deixa eu ver quem acredita nesta palavra. Porque o Deus ainda, ele te guarda, ele é a tua sombra, ele é o teu escudo. Já foi falado aqui nesta noite, ele é o teu melhor galardão. Então não te preocupa, porque o meu Deus nesta noite, ele está te protegendo e ele vai te dar vitória. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Uma coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões, e a Bíblia nos diz que agora Saulo está cego. Aquele que enxergava já não consegue mais contemplar, aquele que olhava atentamente já não tem mais a luz sobre o seu olhar. E agora o texto descreve que ele é conduzido para uma rua denominada como direita, na casa de Judas. Ora, naquele momento Saulo é conduzido pela mão dos seus amigos e também daqueles que lhe o acompanhavam. O que me chama a atenção é que durante todo este período, o próprio Jesus, ele vai se revelar de uma maneira extraordinária para aquele pregador, para o homem denominado como Ananias. Ananias está diante a presença de Deus. Ananias está sensível à voz do Senhor. Ananias está com seu coração voltado para aquilo que o Espírito lhe dissera. E naquele momento, Jesus vai lhe dar uma intimação e uma designação. E qual era a ordem, pregador? Jesus dissera: Ananias, ide à casa de Judas, na rua denominada direita, e de lá encontrarás um homem de Tarso, das regiões da Cilícia, e eis que ele está orando. Coloque as tuas mãos sobre ele, e ele tornará a ver. E quando Ananias
quem era este a qual Jesus designara. Ananias vai questionar, Ananias vai indagar, Ananias vai começar a retrucar aquilo que Jesus dissera. Ananias diz: Senhor, Senhor, eu muito ouvi acerca deste homem, a qual tem poder e autoridade para mandar prender, para mandar açoitar, para mandar levar cativo a todos aqueles que professam o caminho. Só que o Jesus Todo-Poderoso, aquele que me escolheu, te escolheu, ele levantou a voz como um leão e disse: Ananias, vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Ou seja, ele está caído, mas é vaso escolhido. Ele está cego, mas é vaso escolhido. Alguém diz: não tem mais jeito, mas é vaso escolhido. Não prega mais, mas é vaso escolhido. Não tem força para caminhar, mas é vaso escolhido. E Jesus está dizendo para a gente nesta casa: você ainda tem dono, você ainda é meu. Eu te escolhi e a obra ainda está de pé na minha presença. Onde é que eu ganhei acredita nisso? Joga a mão para cima e adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor neste lugar. E Jesus disse: e eu hei de lhe mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Nós conhecemos essa história, a maneira qual Saulo, por sua vez, ele torna bem. E quando ele torna bem, imediatamente aquele que perseguia está nas praças, está diante do povo, anunciando agora a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor. É notório que todo aquele que passava e via Saulo ministrando se admirava, via Saulo pregando, logo ficava conturbado, porque dizia em seu coração: não era este que veio para mandar prender, não era este que veio para mandar levar cativo. Só que agora Saulo está fazendo diferente. Por quê? Porque no caminho ele teve um encontro com Jesus. E se você está aqui nesta noite é porque você teve um encontro com ele. E ele nesta noite ele veio a este lugar para dizer: filho, não temas, porque eu estou contigo. Saulo está ali anunciando a palavra do Senhor. É bem verdade. Só que quando olharmos para o contexto histórico, nós olhamos que naquele período todos os dispersos sobre as regiões da Judéia e também de Jerusalém, a qual foram, eles surgiram diante do Sinédrio por conta da morte de Estevão. Estes mesmos discípulos que ali cultuavam ao Senhor, eles vão pelas regiões mais longínquas da terra, em uma localidade, e eles vão ali se estabelecer. Eles ali vão brindar as estacas, eles ali vão anunciar a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela crescia em número, e muito era a multidão de discípulos naquele período. O que me chama a atenção é que eles vão se direcionar para uma localidade lá nas regiões da Síria, conhecida como Antioquia. Naquele local, em Antioquia, a igreja ela será estabelecida, porque os moradores daquela cidade eles vão olhar para a igreja de Antioquia lá na Síria e para nas regiões da Pisídia e vão dizer: olha, esses aí eles são semelhantes a Cristo, esses aí eles são semelhantes àqueles a quem eles pregam, aqueles a quem eles falam, semelhante àqueles a quem eles anunciam. Então naquele momento a igreja ela será intitulada pelos próprios moradores daquele momento como os cristãos, porque esse nome cristão no seu original significa um pequeno Cristo. Ou seja, se você é cristão, você tem que ser semelhante a Cristo. Se você é cristão, não pode andar em mentira, não pode andar em falsidade, não pode encostar em meus pensamentos, não pode andar de engano na condenação do Senhor, não, porque você é um pequeno cristão, você é a semelhança de Cristo. E naquele momento a igreja cresceu, é bem verdade, a igreja se estabeleceu na face da terra. E o texto nos diz que Saulo agora ele vai crescer, ele vai se desenvolver ao ponto da obra do Senhor ela carecer por necessidade. Por que, pregador? Porque o texto nos diz que lá nesta igreja lá em Antioquia
havia profetas, havia mestres. Eu poderia falar de Simeão, eu poderia falar de Nicanor, até mesmo de Lúcio de Manaém, até mesmo Barnabé e Saulo. Todavia, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor, Ele vai se revelar, e a sua voz será notória, porque o Espírito do Senhor, Ele vai soar aos ouvidos daqueles que estavam em oração e em jejum, daqueles que estavam sensíveis à sua presença, daqueles que estão com o coração voltados diante da sua face, porque o próprio Espírito vai falar. Aqui não é um homem, não, aqui é o Espírito Santo. E o Espírito Santo dizia: separa para mim Saulo e Barnabé para a obra a qual eu tenho o chamado. É Deus dizendo para alguém neste lugar: separa para mim Saulo e Barnabé para a obra a qual eu tenho o chamado. Meus irmãos, é a partir deste momento da história que agora vai se dar início às viagens e as incursões de Saulo sobre as regiões da Ásia Menor. Nós sabemos que em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, Saulo, por sua vez, ele vai fazer 13 viagens missionárias sobre a face da terra. Em cada uma dessas viagens, o nome do Senhor foi glorificado, porque vidas foram resgatadas, pessoas cativas eram libertas, pessoas aprisionadas, as cadeias vieram ao chão. Todavia, eu não vim nessa noite falar acerca da terceira viagem de Saulo, aleluia, não, nem um pouco da primeira viagem de Saulo a este local, a hora a qual nós acabamos de ler também não. Nós sabemos muito bem que na primeira viagem de Saulo, ele agora vai se auto-intitular, ele vai tomar por si, por sua vez, o seu nome também, porque assim lhe era chamado. E Saulo agora, ele ficou conhecido pelas suas obras, por tudo quanto ele fazia como Paulo. Ou seja, Saulo agora, ele também é Paulo. Por que, pregador? Não entendi. Porque se você for olhar para o contexto histórico, você vai entender que este nome denominado Saulo no seu original é chamado o pedido. Saulo no seu original significa o aclamado. Saulo no seu original significa desejado com muitas orações. Ou seja, na presença dos homens, Saulo ele tem roupa, Saulo tem sabedoria, Saulo é aclamado, Saulo é desejado, Saulo é visto por todos os homens. Mas na presença de Deus é diferente. Por quê? Porque Paulo no seu original significa pequeno. Ou seja, na presença de Deus, Saulo é até grande, Saulo até conhece a Bíblia, Saulo até leva, até prega, mas na presença de Deus ele é pequeno. Só por quê? Porque Deus é isso com quem é grande. O compromisso de Deus é com quem é pequeno em sua presença. A Bíblia diz que Deus é justo ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Dá graça, alguém entendeu lá atrás? Alguém entendeu lá atrás? É Deus nesta noite. Ele manda te dizer nesta noite: minha filha, o meu servo, apenas se humilha debaixo da minha mão, porque no momento oportuno eu vou te exaltar, eu vou te exaltar, eu vou te exaltar nesse momento. Aleluia! Maravilha! Na segunda viagem de Paulo, a Bíblia nos diz que Paulo agora, ele vai sentir um desejo em seu coração, ele vai colocar um desejo em sua alma, dizendo: olha, é necessário nós passearmos por todos os lugares aonde nós formos, para ver como estão os irmãos, como se encontra a comunidade da igreja. E assim Paulo, ele fala a Barnabé. Todavia, a Barnabé, por sua vez, que o seu nome no seu original significa o filho da consolação, ele vai dizer para Paulo: é de verdade, nós vamos fazer esta viagem. Todavia, vamos levar conosco aquele jovem conhecido como Marcos. Quando Paulo ouviu estas palavras, o seu coração fechou, o seu coração endureceu, porque este jovem denominado como Marcos, na primeira viagem, ele também retornou para trás. Ele não participou de toda a obra de Paulo e Barnabé, não. Ele retornou para a sua morada. Então Paulo agora,
ele vai dizer: não paremos assim, porque ele nos abandonou no meio do caminho. Então, no meio deste discurso, no meio deste diálogo entre os dois discípulos, vai haver certa discussão, ao ponto deles agora se separar, porque Barnabé agora vai pegar Marcos, denominado também como João, e ele vai retornar para as regiões da Ásia Menor. Todavia, Paulo agora, ele não vai ficar só, não, ele vai pegar um jovem. Este jovem, por sua vez, ele era discípulo do Senhor, um menino conhecido como Silas. Ele pega Silas agora, e agora ele vai dar início à segunda viagem missionária de Paulo sobre a face da terra. É verdade que Paulo agora, ele vai se direcionar para as regiões da Ásia Menor. Lá na Ásia Menor era uma grande localidade, onde havia muitos portos portuários, onde havia muito comércio de venda, de troca de mercadorias com os peregrinos que ali perambulavam pelo caminho. Todavia, a Bíblia nos diz que Paulo agora, ele vai descer pelas regiões de Listra e de Derbe. Naquela localidade havia também um outro discípulo, pregador. Quem era este discípulo? Este discípulo, por sua vez, era um menino denominado como Timóteo. Timóteo, este menino, todos os irmãos que se encontravam em Cono e Listra davam bom testemunho acerca deste menino, porque era um menino zeloso para com a sã doutrina. Então Saulo agora, ele vai pegar Timóteo, aleluia. A sua mãe era Eunice, e a Bíblia escreve também, a Bíblia escreve que pega este menino agora e vai circuncidá-lo por conta dos judeus que ali se encontrava, porque muitos dos judeus poderiam não aceitar a pregação do servo do Senhor. Só que agora Paulo, ele afirma, insiste em trazer consigo para a sua viagem o discípulo conhecido como Timóteo. E agora eles vão dar início a esta viagem conhecida como a grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele pega Silas, ele pega Timóteo, ele vai consigo, e agora eles estão caminhando. Eles passam pelas regiões, aleluia, de Mísia. Só que a Bíblia escreve que eles vão intentar ir para uma localidade que ali se encontrava. Localidade essa denominada como Betina, mas o Espírito de Deus não os permitiu ir. Então não deu certo este propósito, não deu certo esta caminhada. Então eles vão se direcionar para as regiões de Mísia. Além de Mísia, eles vão tentar ir para as regiões da Ásia. Só que o texto diz: o Espírito de Jesus não os permitiu. E quando o Espírito de Jesus não permite que eles vão nessa localidade, Paulo vai ficar sem alternativa. E aonde que Paulo vai? E aonde que Paulo vai se direcionar? Paulo, ele vai descer para as regiões de Troade. Ali em Troade, Deus vai ter um encontro com Paulo na madrugada. Ali em Troade, Deus vai ter um encontro com este varão lá na madrugada, porque a Bíblia nos diz que de noite, eis que ele teve uma visão, a qual se apresentava para ele um varão macedônio, a qual dizia: atravessa a Macedônia e nos ajuda, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Paulo vai acordar na madrugada alegre, contente, feliz, porque ele vai entender que o Espírito convidava Paulo para as regiões, aleluia, lá da Macedônia. Então Paulo, ele vai se preparar, ele vai preparar toda a sua comitiva, ele vai preparar toda a sua bagagem, e agora ele vai se direcionar para as regiões da Macedônia. Ele passa pela Samotrácia, ele passa também, aleluia, por aquelas regiões conhecidas como Neápolis. Todavia, a Bíblia nos diz que ele vai passar pelas regiões rochosas desta região. Mas um dia Paulo está caminhando e ele vai se deparar com uma estrada real. A estrada era conhecida como Via Inaciana. A estrada era conhecida como Via Inaciana, aonde grandes legiões do Império Romano, eles iam com todas as suas caravanas, com seus homens de batalha, com seus arcos de guerra, para pelejar pela mão do seu Senhor. E Paulo agora está caminhando nesta localidade, e o texto nos diz que ele vai chegar a uma cidade conhecida como
Filipos. Meu Deus. Ele chega em Filipos. E nós sabemos muito bem que a cidade de Filipos é a primeira cidade da Macedônia. Ali naquele local foi inaugurado a primeira igreja do cristão do Antigo Testamento, porque ela foi o berço do cristianismo para a Europa. Nós sabemos muito bem que a cidade de Filipos, ela foi inaugurada num período denominado como o período de uma grande batalha, porque se nós olharmos para o contexto histórico, no ano 40 a.C., Alexandre, aleluia, Felipe da Macedônia, ele fazia guerra, ele fazia peleja contra os seus opositores, e a Bíblia nos diz que ele vai ser um homem vitorioso na batalha, e quando ele prospera em todas as suas investidas, ele vai ordenar os seus soldados romanos para que eles se estabelecessem na cidade de Filipos, para que eles residissem nessa localidade, para que naquela cidade eles levantassem as suas edificações e ali habitassem durante todos os anos vindouros. É bem verdade que naquele local os soldados romanos vão constituir famílias, vão constituir casa, vão constituir moradias. Todavia o seu respeito por Roma ainda era grande, a sua devoção por Roma ainda era tamanha, ao ponto do próprio Império Romano eles a entregar àqueles homens o direito itálico, aonde estes homens, por sua vez, eles tinham duas nacionalidades, tanto a romana, a qual lhe davam privilégios, a qual lhe davam direitos, porque eles não pagavam mais imposto ao império, eles não necessitavam mais de pagar tributo naquele local, não, eles tinham direito itálico, eles estavam longe de Roma, mas ainda eram romanos, eles estavam longe de Roma, mas ainda eram romanos. E Paulo, ele pisou os pés naquela cidade, Paulo se chegou nas regiões de Filipos. Aqui eu vou começar a pregar, e quando Paulo se chega nessa cidade, a Bíblia nos diz que ele vai permanecer ali por alguns dias, e a Bíblia nos diz que num dia de sábado era costumeiro de Paulo orar, era costumeiro de Paulo interceder, porque Paulo também, ele é um homem devoto à oração, e a Bíblia ensina que Paulo, ele vai sair às portas para a oração. E o que me chama a atenção é que algumas mulheres se encontravam naquelas regiões, e havia uma mulher que ali residia. Esta mulher era uma grande empresária, esta mulher, por sua vez, ela tinha muitos posses financeiros, uma mulher de poderes aquisitivos altos. Quem era ela? Era uma mulher conhecida como Lídia. Lídia, por sua vez, ela era vendedora de púrpura. O texto descreve que naquele momento ela ouviu a pregação de Paulo, ela ouviu aquilo que Paulo pregava, e Deus abriu o coração daquela mulher para aquilo que Paulo ministrava, e ela vai receber o profeta de bom grado dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua morada. E quando ela vai se chegar a Paulo, ela vai dizer: olha, se eu ainda, aleluia, sou digna de servir ao Senhor, entrar em minha casa e ali permanecer, porque Paulo, na medida que Paulo pregava, toda esta casa, toda a sua família foi salva, toda a casa desta mulher foi resgatada, toda a casa desta menina, ela foi alcançada pela mão forte do Senhor. É bem verdade que Paulo agora começa a anunciar a palavra de Deus na cidade de Filipos, e a multidão dos discípulos crescia sobremaneira. Todavia havia também uma outra mulher, porque a Bíblia nos diz que quando Paulo ele ia pelo caminho, havia uma menina escrava. A Bíblia não diz qual era o seu nome, a Bíblia não diz qual era a sua vocação, nem tampouco quem ela era. A única coisa que a Bíblia afirma, ela nos diz que essa menina era uma menina escrava, e essa menina, ela tinha consigo o espírito de adivinhação. Todo peregrino que ali passava, ela adivinhava, todo peregrino que ali perambulava, ela dizia. E vai chegar o momento de Paulo passar, e quando Paulo passa, juntamente com Timóteo, juntamente com Silas, e também com a multidão de discípulos, aquela menina vai
dizer: estes aí, eles são servos do Deus Altíssimo. Estes aí são servos do Deus Altíssimo. E ela, meu pastor, ela não fez isso uma vez, ela não fez isso 2 vezes, não. Ela fez dia após dia com Paulo passava. Ela fez isso um dia após dia, no período com Paulo passava. Todavia, Paulo vai ouvir tanto a voz daquele Espírito que ele vai ficar indignado, vai subir uma ira em seu coração, e ele vai olhar para o Espírito e vai dizer: em nome de Jesus de Nazaré eu te digo, sai dela, sai dela. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Aleluia! Oh, glória! Meu Deus! E imediatamente o Espírito saiu. Enquanto os senhores daquela escrava olharam para aquela menina e via que o lucro a qual eles tinham já não era mais possível, porque a esperança se saiu, eles vão armar contra Paulo e contra Silas. Eles vão incitar a multidão, vão pegar os 2 discípulos do Senhor e vão lançar a praça pública na presença dos magistrados, na presença de toda a autoridade romana, e eles vão dizer: olha, estes homens aí nos impõem costumes a qual não somos dignos nem tão pouco de ouvir e de receber, visto que nós somos homens romanos. Então a autoridade romana daquele período, ela vai dar uma ordem para que ali atassem Paulo e Silas no meio da praça, e açoitassem os 2 discípulos e o lançassem no cárcere. Toda a igreja conhece esse texto, toda a igreja conhece acerca desse relato. Já foi falado aqui a maneira como Paulo e com Silas, eles foram designados na prisão, pastor Ademilton, e ali eles estavam orando, e ali eles estavam clamando, e ali eles estavam intercedendo. E Deus abriu o céu e deu vitória para seu povo. Meus irmãos, conhecemos essa história, a maneira qual a história de Paulo, ela ficou marcada na história daquela cidade, porque havia um carcereiro também, meu pastor, que procurando suicidar-se, Saulo bradou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos bem. Maravilha! Aquele homem conhecido como carcereiro, ele tinha a responsabilidade de guardar a prisão. Só que quando ele viu todos os presos soltos, ele vai dizer para Paulo: mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? E ali Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu já entendi algo da parte de Deus, porque enquanto você se encontra na presença dele, o meu Deus está alcançando lá. Enquanto você se encontra aqui diante dos pés dele, ele está alcançando lá. Eu creio. Conhecemos a história, a passagem de Paulo nas regiões de Filipos, pois a Bíblia nos diz que depois deste período ele vai para as regiões de Mitina, até mesmo de Antioquia. Ele peregrina pelas regiões de Corinto e de Éfeso. Enfim, nós conhecemos esse texto. Só que no texto a qual hora nós acabamos de ler, a Bíblia nos diz, de acordo com os historiadores, o ano era em 69 a 70 depois de Cristo. E Paulo agora não está livre. Paulo agora não tem esta disponibilidade a qual você tem de se achegar e ir para onde quer que nós fomos. Não, a Bíblia nos diz que Paulo está cativo. E aonde Paulo está? Em Roma. Aonde Paulo se encontra? Em Roma. Paulo está aguardando julgamento. Paulo está aprisionado. Não foi porque Paulo roubou, não foi porque Paulo defraudou, não. Paulo está ali por conta da palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que a igreja em Éfeso, aleluia, de Filipos, ela vai enviar um mensageiro. E a igreja de Filipos, ela vai enviar um mensageiro, um arauto, para notificar Paulo tudo que está acontecendo em Filipos, tudo que está acontecendo naquela localidade, tudo que os irmãos da igreja estão sucedendo, e como estão as torcidas espirituais, e tem a igreja em
envia. A igreja vai enviar um jovem conhecido como, aleluia, vai enviar um jovem conhecido, aleluia, pelos irmãos. E este jovem, por sua vez, ele estava trazendo um rolo, um pergaminho para relatar a Paulo. O que me chama a atenção é que este jovem, quando ele vem diante de Paulo, a Bíblia escreve que no meio da trajetória ele vai contra a enfermidade vai bater a sua porta, ao ponto de Paulo ele se encontrar, aleluia, cabisbaixo. Ele vai ter compaixão dos servos do Senhor. Paulo vai orar ao Senhor pela vida de Epafrodito. Agora ele vai receber alento do nosso Deus, e ele vai entregar o relatório de Paulo, o relatório da igreja para o apóstolo Paulo, porque Paulo aqui, ele está na prisão. Glória a Deus. Aleluia. E ele vai começar a testificar, e ele vai começar a dizer: Paulo, na igreja há dissensões. A igreja, por sua vez, está debilitada espiritualmente. Glória a Deus. Os irmãos da igreja, eles têm dissensões entre si. E agora se levantaram um dizendo que a ressurreição já não existe, que isso é balela. E porque Paulo outrora ele já havia defendido o seu apostolado, Paulo já havia defendido o seu ministério, todavia se levantaram uns para relatar as mesmas palavras, dizendo que você não tem um encontro com Cristo. Porque se nós olharmos páginas atrás, nós entendemos que Paulo também, ele vai defender a sua credencial como apóstolo, porque na igreja de Coríntios, e nós sabemos que a igreja de Coríntios era a igreja modelo, ela possui os 12 dons do Espírito Santo, todavia era uma bagunça danada. Um falava em línguas ali, outro, aleluia, ele se sentia, aleluia, no direito de comer e de tomar do pão e da ceia do Senhor, sem se importar com os peregrinos que vinham pelo caminho. Então Paulo vai se levantar para repreender a igreja de Coríntios e para defender todo o seu ministério. Alguns vão dizer: olha, nós somos apóstolos, nós somos servos. Aí Paulo vai dizer: já que vocês estão defendendo ao seu direito, eu também vou me defender. Paulo começa a relatar e trazer a memória aos ouvidos dos ouvintes, dizendo: vocês são hebreus? Eu também sou. Vocês são israelitas? Eu também sou. Vocês são da descendência de Abraão? Eu também. Vocês são ministros de Cristo? Eu falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muitas vezes, em açoites, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Certa feita, eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes fui apedrejado. Uma vez, 3 vezes fui fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado durante um dia, e uma noite eu me encontrei na voragem do mar, em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dentro da minha própria nação, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em nudez muitas vezes, e ainda de tudo isso, a preocupação em meu coração com todas as igrejas. Quem não enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Quem não se inflame, que eu também não me inflame. Se eu tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei. No que diz respeito às minhas fraquezas, no que diz respeito às minhas fraquezas, Paulo está dizendo: é quando eu estou fraco que ele me faz forte, é quando eu não consigo que ele me dá força, é quando eu me encontro abatido que ele me coloca de pé, de pé, de pé, de pé, de pé na presença de É nas minhas fraquezas. Meu Deus é forte. É quando eu não tenho forças para. Aleluia. É quando tudo
está contra mim, eu penso que vou desistir. Pelas minhas fraquezas, que ele me diz: eu estou contigo, não te abandonei. Eu seguro na tua mão e te fortaleço em minha presença, para assim cumprir aquilo que o profeta, ele profetizou dizendo: convertei vossas relhas em arados e lanças, e as vossas podadeiras em espadas. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Aleluia, glória, glória a Deus. Meu Deus. Já vou finalizar, pastor Emílio. Aleluia. E agora, quando Paulo ouve o relato da igreja de Éfeso, de Filipenses, Paulo ele tem um íntimo zelo por esta igreja. Paulo tem um afeto tão grande por esta igreja, porque durante todas as suas viagens, a igreja de Éfeso se dispôs, de Filipos se dispôs a o ajudar. Quando Paulo se encontrava em Éfeso, aleluia, Lídia eu recebeu dentro do seu lar. Quando Paulo se encontrava nas regiões de Antioquia, a igreja enviava mantimentos para o profeta. Aleluia. Quando Paulo estava em Éfeso, aleluia, a igreja em Filipos enviava mantimento para Paulo. Todavia agora Paulo está preso em uma cela escura. Paulo está preso e ele está acorrentado. E quem se levantou para ajudar o profeta é a igreja de Filipos. E quando o Epafrodito se aproxima, ele traz suprimento e também traz a notícia para Paulo. Paulo, olhando aquela cena, num momento de dor, em um momento de aflição de alma, Paulo vai escrever dizendo: portanto, alegrai-vos grandemente no Senhor. Por que Paulo vai dizer isso? Alegrai-vos, vos digo, no Senhor. Porque Paulo entendeu. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aí Paulo agora ele vai começar a escrever a igreja. E aqui eu me alegro. E aqui a minha alma se alegra no nosso Deus. Porque quando Paulo vai começar a escrever para a igreja, ele vai dar instruções, ele vai dar ordem e também vai dar ordenança. Paulo vai dizer: eu me alegrei no Senhor por conta de vós, porque vocês porventura outrora me ajudaram, mas não podiam mais me ajudar, porque o momento não era oportuno. Porque eu também sei que se pudesse, vocês também me ajudariam. Todavia, eu não digo isso por conta de pobreza, não é por conta disso, é porque eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei estar em fartura e também sei me encontrar em escassez. Eu sei me encontrar alegre e também sei me encontrar abatido de espírito. Todavia, em toda circunstância, eu sei, aleluia, em toda a circunstância, eu sei como me encontrar. Porque aí Paulo vai dizer à igreja, e esta palavra vai ficar marcada no coração da igreja de Filipos, porque Paulo vai se levantar. Eu imagino ele se levantando e dizendo para Epafrodito, ele pega o pergaminho, ele vai correndo até a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, e vai exclamar dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Coloque de pé nesta noite. Glória a Deus, maravilha. Glória a Deus, aleluia. Santo de Deus. Eu tudo posso. Aleluia. Deus, naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo, ele tem algo consigo, conhecido como nosso Messias. E quem era ele? Jesus. É por isso que Jesus, certa ocasião, ele vai dizer aos discípulos, em João capítulo 15, Jesus vai dizer para os discípulos, dizendo: em verdade vos digo,
Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E o meu pai é o agricultor. As varas têm que estar enxertadas na videira para que ela dê fruto. Aleluia. Porque eu vos digo que sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. É Paulo dizendo: eu estou nele. E se eu me encontro fraco, ele me dá força. Se eu me encontro batido, ele me dá alegria. Se me encontro desesperado, ele é a minha esperança. Se me encontro angustiado na morte, ele me traz a alegria da vida. Se me encontro no chão, ele me coloca de pé. Porque eu estou nele. Aí Paulo vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Segura também a memória. Há um campo da ciência que estuda a área do coração, especificamente a nossa ceia. Conhecida como a região cardiovascular. Se você tirar uma chapa na parte do seu coração, você vai perceber que essa chapa em cima do nosso peito, em nosso coração, ela vai se assemelhar a raízes de árvores. Jesus há muito tempo atrás dizia: tem que estar em mim para ter vida. Tem que estar em mim para ter vida. Só porque você está de pé, só porque Satanás não pegou a tua vida ainda, é porque você está nele. E se você está nele, tem vida na casa, tem vida nesse lugar agora. Agora o Senhor é a sua casa agora. Agora porque Deus está nesse lugar, é Deus dizendo: meu filho, minha serva, o momento pode até ser difícil, mas eu estou contigo para te dar vitória. Eu estou contigo para te dar vitória. Glória a Deus, maravilha. Deus, coisa boa, meu Deus. Aleluia, Deus. Paulo está na prisão. E alguém cativo está dizendo para alguém mais pior ainda que está fraco. Está dizendo: olha, se alegre no Senhor. Eu sei que o momento é difícil, mas para toda obra haverá uma recompensa. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Glória a Deus. E no momento da oração, Deus ele vai tocar em teu coração. Glória a Jesus. Porque o nosso Deus é um Deus que restaura nossas forças. Meu Deus, vai estar. Davi, até mesmo na guerra, ele se cansou. Não teve força para levantar a espada, mas Deus enviou ajuda para Davi prevalecer na guerra. Deus envia o Espírito Santo para renovar tuas forças desta noite. Você aí que há muito tempo já não sente mais a presença de Deus, não te preocupe, porque hoje o Espírito do Senhor ele te abraça e ele te diz: meu filho, minha serva, eu nunca te deixei. Meu Deus, nesta noite, eis aí Deus, teu povo, teus filhos agora se encontram diante a tua santa presença. E o que eu peço ao Senhor, que o teu Espírito amado esteja sobre a vida deles. Meu Deus, dá força para o teu filho continuar na jornada. Dá força para o teu filho não olhar para trás. Mas assim como o Senhor fortaleceu as mãos de Davi para o dia do combate, meu Deus, fortalece a mão do teu povo, fortalece a mão dos teus filhos. Eu profetizo que este ano de 2026 será o ano da conquista, aonde teus filhos vão testificar e dizer: Senhor, eu não imaginava que seria assim, eu não esperava que seria dessa maneira, porque o Senhor é um Deus que faz coisas novas sobre o teu povo. É no nome do Senhor que eu profetizo bênção, fartura, prosperidade. Eu profetizo um novo tempo sobre esta obra, e o teu nome será glorificado, Pai. Fica conosco, ó nosso Deus, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Se você acredita nesta palavra, aplauda o Senhor.